Olá, boa tarde, amigos da SMEC. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui com vocês nesse momento para compartilhar um pouco uma conversa de um tema que é absolutamente fundamental nesse período de crise, mas que tem sido pouco abordado, ou pelo menos não abordado, né, com a ênfase que a gente gostaria que fosse. Né? Para mim é uma alegria estar aqui com vocês. A gente vai falar um pouquinho durante os primeiros 30 minutos. Em seguida, tá? A gente vai ter um momento aqui para interagir. Então, eu peço que quem quiser interagir, mandar pergunta, tá? Nesse momento final, a gente vai ter esse período para conversar, né? O tema que a SMEC me convidou para falar hoje, que eu acho que é muito relevante, é o tema referente à vulnerabilidade, né, social, ou pelo menos o incremento da vulnerabilidade social das mulheres no contexto de pandemia. Né? Para falar um pouco sobre esse assunto, eu vou organizar essa fala, esses 30 minutos de live, né, inicialmente, em 3 partes, para que a gente possa compreender todas as camadas que esse problema social apresentam para a gente. Primeiro, discutir um pouquinho com vocês em que consiste, né, quais são as dimensões dessa vulnerabilidade social a que eu me refiro, né? Por que a vulnerabilidade social das mulheres é um problema mesmo fora do contexto de pandemia e por que se agrava em um contexto de pandemia, né? Depois que a gente fizer essa apresentação mais geral do que consiste essa vulnerabilidade social das mulheres, a gente pode detalhar um pouquinho das razões, né, das várias formas em que essa vulnerabilidade se apresenta e, no fim, né, tentar responder quais seriam algumas medidas, algumas formas, né, de algum modo, diminuir ou combater essa vulnerabilidade social das mulheres a partir de políticas públicas e de ações coordenadas entre os 3 poderes republicanos, tá? Então, se a gente pensar, né, em que consiste essa vulnerabilidade social das mulheres, a gente precisa aqui fazer uma análise que é uma análise não só conjuntural, ou seja, do problema que se coloca para nós agora, nesse contexto de crise, em 2020, por conta da pandemia de coronavírus, mas a gente faz uma análise que é uma análise estrutural, ou seja, as razões pelas quais uma determinada forma de organização social tem feito com que as mulheres fiquem em uma situação de grande fragilidade dentro do tecido social. Né? Essa é a primeira análise que a gente tem que fazer, ou seja, as razões profundas pelas quais as mulheres estão numa posição de fragilidade. Né? Se a gente pensar, essa vulnerabilidade ela se manifesta sobretudo de 2 formas. Né? No primeiro lugar, na forma de uma invisibilidade social, ou seja, os problemas específicos, as questões específicas, as demandas específicas que as mulheres têm, historicamente, elas são invisibilizadas dentro de um debate público, sobretudo porque são consideradas questões relacionadas com a esfera, com o espaço da domesticidade. Então, dentro de uma separação histórica que a gente faz entre público e privado, né, tudo aquilo que se reserva para o espaço privado, para o espaço do doméstico, está automaticamente fora do campo de interesses e discussões daquilo que é reservado para o espaço público, né? Como as mulheres historicamente têm um papel social muito pré-definido, um papel social que se associa muito fortemente com a dimensão do cuidado e com o campo do doméstico, né? Historicamente, os problemas enfrentados pelas mulheres são problemas que ficam invisibilizados dentro de um debate público mais estruturante. Essa invisibilidade tem uma outra dimensão de vulnerabilidade, que é a dimensão da subrepresentação. Né? Isso significa que não só os problemas que as mulheres enfrentam são bastante invisíveis, né, dentro de um debate público mais abrangente, como nós temos poucas representantes femininas, né, debatendo políticas públicas ou desempenhando funções que possam dar um tratamento diferenciado para essas questões femininas. Então, a gente pode
efetivamente sintetizar a vulnerabilidade social das mulheres nesses dois grandes problemas, um problema de uma invisibilidade, de uma subrepresentação, que acaba fazendo com que as questões que são enfrentadas pelos diferentes grupos de mulheres acabem ficando em segundo plano, né, no debate de políticas públicas, no debate público de uma forma geral, né? Esse é um problema que estruturalmente nos remonta a um processo de formação histórica de uma sociedade orientada por um modelo patriarcal, fortemente patriarcal, onde a gente vai ter uma diferença muito clara de papéis sociais que é determinada em razão de gênero. Então, se a gente pensar em termos históricos, nós temos uma organização jurídico e política das diferenças sociais, tá certo? Que faz com que as mulheres, durante os séculos de organização social, fiquem reservadas a um espaço específico, né? Com isso, tá? Gente, travou, voltou. Tô vendo aqui algumas mensagens de que o vídeo foi travado. Vocês vão me comunicando aqui alguma dificuldade técnica que aparecer, tá certo? Por conta desse problema histórico, estrutural, né, o que nós observamos é um estado bastante consolidado de desigualdade entre os gêneros, né? Nós temos aqui as mulheres, apesar de serem numericamente superiores aos homens em termos de população, mas consideram, né, é considerado um grupo minoritário em razão dessa invisibilidade e dessa subrepresentação, tá? Como é que a gente efetivamente pensa em termos jurídicos essa vulnerabilidade? Primeiro passo é estabelecermos como uma condição, né? Uma condição. Tá. Gente, estou recebendo aqui mensagens, tá certo? De vocês que o vídeo está travando. Voltou? Tá. Se parar de novo, vocês me avisam, tá certo? Que aí eu recomeço. Eu vou desativar os comentários durante um período, porque me disseram que isso melhora a qualidade do vídeo, tá certo? Quando eu abrir aqui o espaço para perguntas, gente, eu vou reativar os comentários, tá bem? Então, pronto. Desativei aqui os comentários para que o vídeo não fique pausado, tá certo? Então, reconhecer esse estatuto de desigualdade me parece que é o primeiro passo para que a gente possa ter políticas de inclusão social desse grupo minoritário subrepresentado e cujas demandas são invisibilizadas dentro do tecido social, né? Esse reconhecimento da desigualdade entre os gêneros, entre homens e mulheres no contexto do espaço público, isso já vem num processo que é um processo de muitas décadas de trabalho, né? Dentro de um trabalho tanto no plano legislativo como nos demais poderes, para que a gente tenha efetivamente um crescimento da representação feminina, tanto no que se refere à pauta, como no que se refere à presença de mulheres nesses espaços de poder e nesses espaços de deliberação, né? Isso faz com que a gente efetivamente observe medidas, né, político-jurídicas de compensação, né, para que as mulheres possam efetivamente trabalhar, né, pela redução da situação de desigualdade, que é uma desigualdade estrutural. Isso é um contexto mais abrangente que a gente vem observando aí nos últimos 100, 150 anos, a partir de um trabalho político muito forte de inclusão feminina nos espaços de poder. A grande dificuldade que a pandemia nos oferece é justamente a suspensão da normalidade, né? A gente tem observado isso dia após dia, um completo esgarçamento do tecido social, um foco muito forte da atenção da sociedade para necessidades muito primárias relacionadas com a saúde e com a sobrevivência, e em razão de uma medida sanitária que é acertada, não é? O estabelecimento de medidas de isolamento social, de distanciamento social, que faz com que um número muito significativo de pessoas permaneçam em casa, no sentido de barrar as cadeias de transmissão da doença, do coronavírus, né?
Essa situação, né, de suspensão da normalidade e esgarçamento do tecido social acabou funcionando, né, gente, como um catalisador extremamente importante para a situação de vulnerabilidade social das mulheres em razão dessa condição estrutural pré-existente. Ou seja, nós já temos uma situação de intensa vulnerabilidade, nós já temos uma situação de desigualdade de acesso e de tratamento, nós já temos uma situação muito grave de subrepresentação e essa suspensão da normalidade, esse esgarçamento do tecido social e o estresse que é colocado sobre o sistema político como um todo acaba funcionando, né, como um agravador, para agravar esse problema, que é um problema estrutural. Então, surge para a gente, como pessoas que estão atentas a esse problema de desigualdade, o diagnóstico da situação e o enfrentamento da situação específica das mulheres, né? E aí a gente precisa se perguntar de forma detalhada em que consiste essa vulnerabilidade, né? Quais são aqueles flancos em que os diferentes grupos de mulheres com suas diferentes necessidades vão precisar resguardar, né? Eu separei para vocês aqui pelo menos 3 grandes campos de vulnerabilidade que foram agravados com a situação de crise gerada pela pandemia. Primeiro aspecto, a vulnerabilidade no campo econômico, né? Vou já explicitar isso de uma forma mais detalhada. A vulnerabilidade no campo econômico, a vulnerabilidade no campo pessoal, físico, familiar e a vulnerabilidade no campo político, né? Então, a gente precisa aqui efetivamente fazer um diagnóstico dessas fragilidades para que a gente possa ter políticas de enfrentamento adequadas a cada um desses flancos, né? Lembrando que essa vulnerabilidade, essa situação de fragilidade social, ela acaba sendo potencializada, catalisada por conta da política de saúde implementada, né, de quarentena, de isolamento social, que faz com que as mulheres, e assim como tantas outras pessoas, fiquem recolhidas no espaço doméstico, né? A vulnerabilidade econômica, né? Começando aqui, primeiro campo de vulnerabilidades sociais, né? A gente sabe, em primeiro lugar, que a inserção das mulheres no mercado de trabalho ou ela se deu muito tardiamente para as mulheres de uma classe social um pouco mais favorecida, né? E essa inclusão tardia faz com que essas mulheres, não obstante tenham uma boa formação técnica, um bom preparo em termos de educação superior, elas têm uma situação de desigualdade salarial e, mais do que isso, estejam em postos de trabalho que são mais vulneráveis em uma situação de crise, né? Então, se você tem uma mulher e um homem ocupando o mesmo posto de trabalho, estatisticamente é muito mais provável que essa mulher ela seja, não é, uma potencial escolhida numa situação de enxugamento de quadros por conta das características que a situação feminina trazem, como, por exemplo, a possibilidade dessa mulher vir a ser mãe e requerer um afastamento por conta de uma licença maternidade. Então, as mulheres no campo econômico sofrem essa vulnerabilidade por uma inclusão tardia no mercado de trabalho. Para aquelas que são mais privilegiadas economicamente, têm acesso a uma educação superior, ou, no caso das mulheres de classes sociais menos favorecidas, é uma inclusão que não aconteceu tardiamente, mas que coloca essas mulheres numa situação de absoluta desproteção, né? Com a situação de interrupção da economia, de quarentena e de isolamento social, o que nós temos aqui é uma sobrecarga das mulheres, porque elas não só vão ficar com os seus postos de trabalho marcados por uma grande vulnerabilidade, como elas vão ser as principais responsáveis dentro do espaço doméstico pelo cuidado e pela manutenção, né, do bem-estar da família. Então, histórica e culturalmente, nós sabemos que as mulheres são aquelas que vão desempenhar, né, de forma mais preponderante dentro do tecido social a função de cuidado doméstico. E aí nós temos mulheres que vão ter a sua capacidade de produção e de trabalho reduzida, porque elas vão estar em casa cuidando das crianças, dos idosos e fornecendo ali toda uma estrutura, não é, de funcionamento, né, da vida familiar, da vida doméstica, né? Então, para as mulheres, esse recolhimento domiciliar
tem sido um fator de estresse muito maior por conta dessa cultura, que é uma cultura onde a gente sabe existe muita desproporção e muita desigualdade, não é? Na distribuição de papéis parentais e na distribuição de tarefas domésticas. Então, embora que a gente possa escutar, né, gente, um ou outro relato, né, de um companheiro que ajuda, de um companheiro que colabora, a gente sabe que, em termos culturais, levando em consideração o tecido social como um todo, a distribuição de papéis domésticos ainda é fortemente, não é, orientada para que as mulheres assumam essas funções de cuidado e manutenção da estrutura, tá, do bem-estar, do conforto familiar. Então, essas mulheres que trabalham, essas mulheres que ficaram por uma necessidade de saúde públicas recolhidas no espaço doméstico, muitas vezes elas precisam acumular, não é, rotinas de trabalho que permanecem em modelos de home office com o cuidado da família, né? Eu mesma, por exemplo, como professora, tem sido desafiador para mim dar aulas ao mesmo tempo em que as crianças estão em casa, não é? E precisam ali de uma atenção, precisam ali de um suporte porque não estão indo para a escola, né? Então a gente sabe que essa é uma situação que atinge diretamente as mulheres e que trabalham para a sua vulnerabilidade econômica. Um outro aspecto que a gente poderia mencionar, gente, é a insuficiência, quando não a ausência, de políticas assistenciais específicas para as mulheres, né? A gente sabe aqui que muitas mães, chefes de família, não é, precisam trabalhar para sustentar as suas famílias e que, por conta da situação de anormalidade econômica, tem a sua renda comprometida. E aí, que políticas assistenciais específicas para esse grupo estão sendo tomadas? Se a gente pensar, por exemplo, em termos de política federal, a gente observou a aprovação, não é, de um auxílio emergencial que vai, por exemplo, ter uma atenção diferente para as mães chefes de família, mas na ordem prioritária de distribuição desses recursos, essas mulheres não estavam lá no topo da prioridade, elas tiveram, né, estão tendo que esperar mais tempo para receber esse auxílio emergencial, né? Então, as políticas assistenciais num período de crise como esse precisam levar em consideração também a diferença de papéis de gênero, porque as vulnerabilidades são diferenciadas. As mulheres precisam de uma atenção que é própria da sua situação social, da sua situação cultural, não é? Um outro aspecto de vulnerabilidade econômica que a gente pode mencionar, e aqui especificamente no campo jurídico e judicial, não é? É a descobertura de muitas mulheres em relação às obrigações alimentares. A gente sabe que existem devedores contumazes de obrigações alimentares. Muitas mulheres, mães de família, chefes de família, são extremamente penalizadas por esse comportamento, que é um comportamento bastante comum, e a gente observa que aquelas medidas cautelares que nós poderíamos utilizar para forçar esse devedor de alimentos a cumprir com as obrigações alimentares, em contextos de pandemia, né, acabam ficando bastante prejudicadas. Então, é difícil, por exemplo, você pedir, nesse contexto, a prisão de um devedor de alimentos, né, considerando a situação de anormalidade social, e aí a gente tem um problema que é um problema bastante sério, que é a descobertura, não é, dessas mulheres que estão ali necessitando, né, dessas obrigações alimentares, tá certo? Esse é um primeiro campo que eu poderia mencionar, o campo da vulnerabilidade econômica, ou seja, muitas vezes as mulheres elas vão ter uma situação de desproteção social muito maior no que se refere à sua autonomia financeira, à sua autonomia econômica. O segundo campo de vulnerabilidades que eu poderia mencionar é a vulnerabilidade pessoal física, e aí a gente tem observado, não é, o aumento significativo, isso não é só no Brasil, né, é uma tendência mundial, o aumento significativo dos índices de violência doméstica durante o período da quarentena, né? Então, em termos estatísticos, a gente observa que existe uma média geral mundial do aumento de 30% nos índices de violência doméstica, não é? Nos diversos países que utilizaram o recurso da quarentena como forma de conter o avanço do coronavírus, não é? Existem vários fatores que motivam
esse incremento dos índices de violência. Obviamente, isso se deve ao recolhimento no espaço doméstico, muitas vezes, da mulher vítima de violência e do seu agressor, não é? Mas mais do que isso, a gente observa que há fatores estruturais e conjunturais que também vão colaborar para o aumento da violência doméstica, né? O estresse provocado pela situação, não é? O risco, né, financeiro, a frustração econômica, a ameaça de desemprego, não é? O aumento do consumo de bebida alcoólica em razão desse estresse todo, tudo isso acaba colaborando, né, para que os índices de violência doméstica tenham aumentado de forma bastante significativa durante esse período da pandemia do coronavírus. É um aumento de índice que não é exclusivo aqui do Brasil, mas, como eu disse, uma tendência mundial, né? Isso coloca pra gente uma questão que é uma questão importante, a questão de saber as políticas, né, os elementos de proteção dessas mulheres que vão ter a sua vulnerabilidade pessoal física, não é, aumentada. Por exemplo, se você tem um canal de atendimento à vítima de violência doméstica, que é atendimento telefônico, esse canal pode se mostrar absolutamente inefetivo se a vítima da violência doméstica está no mesmo recinto que o seu agressor. Essa mulher dificilmente vai ter condições de fazer uma ligação para acionar algum tipo de mecanismo de proteção, considerando o tipo, né, de política pública que está sendo colocada à sua disposição. Então, o desafio é um desafio tremendo, que é um desafio não só de diagnóstico dessa vulnerabilidade, de compreensão dos seus fatores de agravamento, mas do remodelamento das políticas de atendimento à mulher em situação de violência em razão do contexto de quarentena e de isolamento social, né? Esse o segundo campo de vulnerabilidades que eu escolheria, não é, para detalhar para vocês. E por fim, eu também coloquei a vulnerabilidade política, porque eu acho que essa vulnerabilidade política interfere nas outras duas vulnerabilidades, né? Eu comecei a live falando com vocês que a situação estrutural, histórica, né, de vulnerabilidade feminina está diretamente relacionada com dois aspectos, um, invisibilidade, o outro, que é a subrepresentação, né? Então, se nós temos pautas que são pautas pouco relevantes no debate público, consideradas pouco relevantes, e nós temos poucas representantes mulheres chamando a atenção para essas pautas, a gente vai ficar absolutamente descoberto no âmbito político, no âmbito de organização de políticas públicas. Então, nós temos, e o Brasil, ele é um exemplo negativo disso, né? Um índice muito baixo de representação política de mulheres. Nós temos poucas parlamentares, nós temos poucas deputadas, poucas senadoras, poucas juízas. Nós temos poucas mulheres ocupando cargos na chefia do executivo, né? E essa ausência de representação feminina impacta diretamente na forma como esse poder vai funcionar. Impacta em termos de eleição de prioridades, de alocação de recursos, de identificação, né, dos princípios, daquilo que é relevante para cada momento, considerando cada grupo social, né? Então, se nós temos numa mesa de trabalho, na definição de uma política econômica, de uma política de saúde pública, de uma política de enfrentamento, por exemplo, à vulnerabilidade nas suas mais variadas formas, se nós temos uma mesa que é formada absolutamente por homens, nós temos uma grande probabilidade de que questões que são bastante femininas, se a gente pensar em termos de demandas sociais, que elas fiquem invisibilizadas, que elas fiquem em segundo plano, né? Isso para mim fica muito evidente quando a gente vê, por exemplo, muito pouca sensibilidade dentro das políticas de saúde pública no contexto de crise para aquelas mulheres enfermeiras, médicas que estão na linha de frente no atendimento dos pacientes com doença, mas precisam voltar para suas casas, voltar para suas famílias no final do dia, né? Gerando aqui um risco de contaminação imenso para esses familiares. Então, que política específica para esse grupo está sendo pensado para atenuar essa vulnerabilidade, para atenuar o estresse desses grupos de trabalho formado pelas mulheres profissionais de saúde? Aqui só para citar para vocês um exemplo, né? Então, eu cito a vulnerabilidade política
política para chamar a atenção, e me parece que nesse tempo de coronavírus isso nunca ficou tão evidente, para a ausência de mulheres ocupando cargos estratégicos dentro da estrutura de Estado, né? E quando eu falo essa estrutura, eu incluo aqui os três poderes: legislativo, judiciário e executivo. Então, a ausência de mulheres ocupando esses cargos estratégicos faz com que a gente tenha, não é, um ciclo vicioso, onde essa ausência faz gerar mais invisibilidade, maior dificuldade de enfrentamento de questões que são que atingem de forma mais sensível as mulheres, e atingindo de forma mais sensível as mulheres vai automaticamente também atingir de forma mais sensível crianças e idosos, porque nós temos aqui uma interdependência nas demandas desses grupos minoritários, né? Com isso, a gente observa, né? Posso encerrar aqui esse primeiro momento da nossa live de exposição, observando, né, exemplos dentro da conjuntura internacional, né, de sucesso de políticas públicas de enfrentamento à pandemia do coronavírus em países que são dirigidos por mulheres. Então, nós temos aqui vários exemplos de países onde nós temos lideranças femininas muito atuantes, né? Nova Zelândia, Alemanha, Noruega, só para citar alguns exemplos, né? Onde a presença de mulheres ocupando cargos estratégicos na estrutura dos poderes constituídos gerou um resultado bastante efetivo em termos de efetividade, de eficácia das políticas que foram apresentadas. Então, a nossa presença nesses espaços estratégicos é muito importante, porque a gente leva para esses espaços estratégicos um olhar, uma sensibilidade, uma pauta de prioridades que é diferente em razão da nossa experiência histórica e social, né? Então, com isso, gente, eu encerro esse primeiro momento da nossa live. Eu vou aqui reativar os comentários para que vocês possam aqui participar e a gente possa efetivamente interagir nesse momento aqui na live da SMEC, tá? Reativei os comentários, então eu fico agora aqui à disposição de vocês para responder eventuais perguntas, interações, tá certo? Que vocês tenham nesse momento, tá? Se eu tivesse, enquanto alguém faz uma pergunta, tá? Se eu tivesse aqui, gente, que resumir para vocês a estrutura da nossa fala aqui, eu diria para vocês que o que nos interessa ao analisar a vulnerabilidade das mulheres é, em primeiro lugar, diagnóstico estrutural dessa vulnerabilidade, detalhamento dessas vulnerabilidades através de estudos interdisciplinares e, além disso, não é, pensamento, né, inteligência em termos de política pública para estruturação de políticas efetivas pensadas e voltadas para mulheres, tá certo? Gente, sendo assim, não havendo perguntas de vocês, tá certo? Eu vou encerrar a minha contribuição por aqui. Essa live, ela vai ficar aqui guardada nos stories do Instagram da SMEC, tá? Então, vocês podem compartilhar e podem enviar para quem pode ter interesse nesse conteúdo, tá? Sendo assim, gente, chamo a atenção de vocês para o meu próprio perfil, né, @DenisJuju, @DenisJuju, onde eu posso continuar esse diálogo com vocês. Estou sempre produzindo conteúdo lá também, vídeos e material para a gente debater, tá certo? A Nativiana, né, tá aqui colocando uma pergunta, que é uma pergunta, né, qual seria um plano ou uma ação imediata para as mulheres? Dependendo aqui da vulnerabilidade a ser enfrentada, seria um plano diferente. Se eu pensar em termos de vulnerabilidade econômica, eu falo aqui de medidas assistenciais específicas voltadas para as mulheres em termos de renda, né? Se eu pensar em vulnerabilidade físico-pessoal, eu estou falando de construção de canais de denúncia, de atendimento, de abrigamento para essas mulheres que sejam adaptados ao tempo de coronavírus, por exemplo. Em vez de usar
atendimento por telefone para denúncia, criar, por exemplo, como alguns estados já criaram, formas alternativas de denúncia que não impliquem, né, no telefone, né? E por fim, a questão da vulnerabilidade política, eu acho que uma forma interessante seria, nas equipes de enfrentamento da crise, não é, levar em consideração a presença de mulheres nessas equipes que são formadas. A gente precisaria ser muito mais intolerante a uma situação que é muito comum, que a gente vê, por exemplo, um comitê de crise formado quase que integralmente por homens, né? A gente ainda é muito tolerante a essa situação, tá bom? Uma pergunta aqui da Jaque, como mudar essa cultura machista? Eu acho que difundir esse tipo de debate, a gente aumentar a nossa intolerância a uma série de práticas de exclusão, eu acho que é uma forma bastante importante que cada um de nós pode efetivamente assumir, né? Então a gente precisa cobrar mais. Eu ainda acho, né, que nós somos muito pouco, nós reivindicamos muito pouco a nossa representação nesses espaços de poder. Se a gente fosse mais intolerante com essa ausência pública, talvez houvesse uma pressão maior, né, dos nossos representantes para, na formação de seus quadros estratégicos, levar em consideração a presença feminina, né? Eu percebo isso como uma tendência não só aqui no Ceará, mas de uma forma mais abrangente no Brasil como um todo, né? Então, o rosto, né, daqueles que estão gerindo a crise é um rosto masculino, e isso me chama muita atenção, né? Porque isso significa que vai haver lá um déficit de representação das nossas demandas, tá certo? Gente, agradeço demais aqui a contribuição de todos vocês, né? A Natália Pessoa tá pedindo aqui dicas de material de leitura sobre o tema, tá certo? Eu remeto vocês ao meu IG, lá eu tô sempre compartilhando dicas de leitura, é um tema muito complexo, dependendo da variável de análise, você pode ter diferentes leituras, tá certo? Então, eu remeto vocês lá ao meu perfil, onde eu acho que vocês vão encontrar um material interessante para continuar os estudos de vocês, tá bom? Sendo assim, beijão, boa tarde, espero que vocês permaneçam saudáveis, permaneçam em casa, fazendo aí o seu papel cívico, não é? De colaborar para que a gente termine o mais rápido possível com essa situação de suspensão da normalidade. Alguém pediu aqui para repetir o meu IG, tá certo? É @DinizJuju. Gente, um beijo e até a próxima, tá? Até!